E sempre agradecendo muito a sua parceria e audiência, viu? Após o desfile de 7 de setembro, Lula embarcou para mais uma viagem internacional. Dessa vez para a reunião do G20 na Índia. As agendas fora do país têm gerado uma certa insatisfação na base do governo com Itamaraty. Lula ficou ciente desse incômodo durante a viagem para a cúpula do BRICS na África do Sul no mês passado, quando o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reclamou que as viagens como aquela não tinham relevância e que seria mais importante o chefe do executivo ficar no Brasil. Além disso, integrantes da Assessoria Especial de Assuntos Internacionais, comandada por Celso Amorim, estariam rivalizando com os membros do Ministério das Relações Exteriores, por acharem que estão sendo deixados de lado nessas viagens e apenas seguindo ordens. O Itamaraty nega qualquer problema e afirma que trabalha em sintonia com o Planalto e também com os ministérios sem nenhuma dificuldade. Vamos começar essa rodada com o Cristiano Beraldo. Beraldo, é fato que Lula tem viajado demais. José Maria Trindade disse por diversas vezes que trata-se de uma estratégia de readquirir o prestígio internacional, bom relacionamento com outras lideranças. Enfim, não sei se isso está sendo convertido em um volume de acordos comerciais que justifique tantas viagens. Tem muitos problemas aqui dentro do Brasil. Agora, Fernando Haddad verbalizou, dizendo que seria melhor que ele, ou mesmo o presidente da República, ficasse mais no Brasil para resolver as questões internas. Beraldo? Assim, o número de viagens, na verdade, não é a justificativa para dizer que o Brasil voltou, que o Brasil está se reinserindo no cenário internacional. É claro que um presidente de qualquer país vai visitar um outro país, isso dá notícia aqui, dá notícia no país que ele visita, mas o ponto principal é saber a consistência, o que ele traz de volta dessas viagens que custam cada uma milhões de reais aos cofres e aos bolsos dos brasileiros. Então, se você somar tudo que ele conseguiu de resultado prático, a gente vai ver que a política internacional do Brasil neste governo é pífia, é vergonhosa. Mesmo a viagem à China, que ele levou o João Pedro Stedley, aonde ele saiu de lá dizendo que tinha conseguido fazer negócios de 50 bilhões de dólares, que ele estava revolucionando a relação com a China. Se você olhar de forma muito objetiva o que saiu de lá, concretamente, foram protocolos de intenção, ou seja, ninguém assinou cheque nenhum, mas disse que estava ali disposto a avaliar algum tipo de negócio, coisas assim muito subjetivas. E aí você vai olhar, tem um sistema de monitoramento da Amazônia, por exemplo. Por que a gente vai deixar a China monitorar a Amazônia? Tem dinheiro para TV Lula. Por que o Lula está pegando dinheiro na China para colocar na TV, que faz aquelas lives ridículas dele ali toda semana? E coisas desse tipo que até colocam em risco, na minha perspectiva, a soberania nacional, quando a gente está falando sobre isso nesse 7 de setembro. É sempre bom lembrar. Então, essas viagens internacionais do Lula demonstram como a gente está pequenininho. Lula servindo de porta-voz da Argentina, Lula servindo de uma figura que vai ali atrás dos interesses da China e da Rússia, esses sim grandes players internacionais. Mas de relevante mesmo, o Brasil até aqui não fez nada de concreto. Programa Os Pingos nos Is, repercutindo os principais assuntos do dia com os nossos comentaristas. Agora, Roberto Mota e mais uma viagem do presidente Lula. E esse comentário, crítica de Fernando Haddad sobre as intensas viagens, inclusive, Fernando Haddad disse que na última viagem para o encontro dos BRICS, as informações preliminares apontam, e também de bastidores, que ele teria ficado insatisfeito porque ele não participou de reuniões relevantes. Ele foi um ministro da Fazenda decorativo, lembrando daquela frase do então vice-presidente Michel Temer. De que maneira um presidente da República tem que administrar os compromissos internacionais, o Mota, olhando também para as questões internas, tendo que administrar tantas coisas em um país que tem muitas dificuldades, né?
Eu acho que uma boa medida para responder essa pergunta, Daniel, é ver o tempo, a proporção entre o tempo passado aqui no país e o tempo passado fora do país. Acho que essa é uma medida. A gente poderia criar aí um indicador, quem sabe para o próximo Pingos a gente não faz isso para todos os últimos presidentes e ver como é que isso se comporta. Eu acho que essa notícia tem dois aspectos aí que a gente tem que tratar. O primeiro é que uma viagem internacional é uma forma fácil de gerar pauta positiva, né? Na falta de qualquer coisa, né? Olha aqui, uma viagem internacional para tal lugar, se reuniu, isso sempre gera muita matéria, além, claro, do aspecto de aproveitar a vida, né? Quem não gosta de viajar, quem não gosta de viajar com tudo pago, no seu avião próprio, e a gente nunca deve perder de vista, esquecer o insulto que isso representa para as dezenas de milhões de brasileiros que lutam desesperadamente para sobreviver. São pessoas. A gente estava outro dia falando aí da história do crédito rotativo, do limite que o Congresso vai impor, porque os juros estão altos. A quantidade de brasileiros que chega no final do mês, começa a bater o desespero. Meu Deus, qual é a conta que eu não vou pagar esse mês? Será que eu vou ter que tirar os meus filhos da escola? Será que eu vou ter que suspender um tratamento médico? Essa é a realidade de milhões de brasileiros. E aí o sujeito chega no final do dia, em casa, cansado, angustiado, e aí houve a notícia de mais uma viagem internacional da comitiva, do avião, e quando ele pensa que é ele que está pagando, porque o dinheiro que paga essas viagens é o dinheiro do contribuinte. Tem um grande pensador francês, Bastiat, que já explicou isso muito bem. Ele diz o seguinte: quando você vê uma coisa que o governo fez, aquela coisa que você está vendo, pense nas milhões de coisas que você não está vendo, que não vão acontecer, porque o dinheiro para elas foi gasto pelo governo. Então, a cada vez que você ouvir uma notícia de uma viagem internacional dessas, pense uma senhora de idade que precisa de um remédio, mas não vai ter porque não tem dinheiro, porque aquele dinheiro foi imposto. Pense numa criança que precisa de um tratamento para o dente, que não vai fazer porque o dinheiro daquele tratamento virou uma viagem internacional. Pense nos milhões de pais e mães que lutam no Brasil para sobreviver e tem que assistir a um troço desse. Importante reflexão essa. Agora, Dantas, tem potencial para virar a crise o vazamento dessa fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que já foi chamado do petista com perfil de tucano, né? É importante lembrar. É o mais tucano dos petistas. Isso, boa. Olha, depende de quem quiser, de quem está de olho na vaga dele, né? Se ele vacilar, sempre tem alguém de olho na vaga. Se a pessoa que está de olho na vaga tiver poder, tiver capacidade de articulação, ele tem que ficar com o olho aberto. O Mota tocou nessa questão de valores, né? Saiu há poucos dias uma matéria mostrando que o Lula gastou 30 milhões de reais, né, em viagens até agora, esse ano, né? É uma forma de tentar mensurar o gasto, efetivamente, de uma prática que se tornou rotina, né? Bom lembrar que o Lula criticava o Fernando Henrique também porque viajava muito no segundo mandato. E agora ele está fazendo o terceiro muito mais do que o Fernando Henrique imaginou fazer. A verdade é o seguinte: bom, 30 milhões só para questões aí de exemplo, né? Dá para pagar pelo menos aí 50 mil Bolsas Famílias. Então, o fato envolvendo essa questão das viagens do Lula, que vocês estão mencionando, tem a ver com uma coisa até mais... tem a ver com duas coisas, tá? Uma é a egotrip que o Lula embarcou já desde o início do ano, que ele porque quer ser indicado ao Nobel, mas eu não sei, acho que agora já baixou um pouquinho essa vontade em função de todas as bobagens que ele já falou. Ele está indo agora numa cúpula importante, que é do G20, onde ele poderia estar articulando, toda essa articulação dele aí em relação a BRICS, etc., ele poderia estar fazendo isso dentro do G20, que o G20 hoje é o grupo econômico e político mais importante da geopolítica mundial, no tabuleiro internacional geopolítico. Por quê? Porque concentra aí 70% do comércio, 80% da representação, né, do PIB do mundo, né, tá dentro desse grupo. Então, se você quer ter poder de decisão, quer influenciar na política, na geopolítica internacional, bastava que o Lula fizesse esse trabalho dentro do G20.
que acontece com o Lula é que o Lula está cansado, está sem paciência. Governar, gente, o ato de governar, ele é muito burocrático. E ele também é muito frustrante, porque mesmo aquela pessoa que chega ali e quer fazer, quer mudar, etc., precisa lidar com a burocracia. Eu vou lembrar vocês do Salim Matar, que foi secretário de privatização do Paulo Guedes, né, do governo do Bolsonaro. O Salim, depois de, 17 meses, ele saiu, não sei exatamente o tempo, não me lembro direito, acho que nos 17 meses ele saiu. E ele saiu contando a historinha. Eu falei assim, cara, é muito difícil você privatizar, porque você tem que mandar um projeto para a Câmara tem que aprovar, passar na comissão X, Y, Z, não sei o que, você tem que articular. Quer dizer, você conseguir efetivamente transformar a política em algo concreto é uma coisa que você precisa se dedicar muito, diariamente. É uma coisa muito burocrática. Você precisa reunir muita gente, você precisa considerar todos os setores em que aquela proposta será analisada, você precisa considerar o impacto disso na imprensa, você precisa considerar a negociação com o Congresso muitas vezes, ou com outros setores, ou com outras entidades privadas, ou com outros governos. Até mesmo para fazer esse tipo de negociação internacional, você precisa ter um trabalho diplomático consistente. E o Lula está sem paciência. O Lula quer aproveitar a vida que lhe resta, já está bem idoso, tem a Janja, a mulher, né, a nova esposa dele, que ele provavelmente está ali também sendo, de alguma maneira, pressionado internamente para poder dar essa vida boa, vamos dizer assim, dar essa experiência de estar no poder a ela. Então, o que o poder permite? O que o poder dispõe, né? O poder permite isso, permite que você viva extravagâncias, comprando sofá de 60 mil, cama de não sei quantos mil, permite que você viaje o mundo inteiro, permite que você se encontre com autoridades, com o Papa, com o presidente daqui e dali, permite um mundo que a Janja, por exemplo, nunca havia acessado. O Lula já havia acessado nos seus mandatos anteriores. Mas o fato é que governar, gerir a coisa pública dá trabalho, é burocrático. Você precisa ser resiliente, trabalhar muito e ter foco. E tudo que a gente vê nesse terceiro mandato é o contrário disso. Pois é, muitas manifestações de pessoas que nos escrevem. Neuza Pinheiro, Rio Grande do Sul, com dezenas de mortes, e poderia o presidente da República fazer uma visita ao estado e oferecer apoio e ajuda. Agora, Mota, só para a gente encerrar esse assunto, eu queria rapidamente pedir um comentário, porque a Daniele Bracali escreveu para você. Mota, terei que suspender meu tratamento de doença autoimune, pois não consigo pagar o convênio e até agora não consegui assistência pelo SUS. É isso, eu acho que essa é a responsabilidade que pesa sobre os ombros de todos os homens públicos que gastam dinheiro do povo com coisas que não são necessárias. É essa a responsabilidade, são milhões de vidas no Brasil, porque o mais importante é a gente lembrar disso, esse dinheiro que está sendo gasto, nunca esqueçamos disso, como dizia Margaret Thatcher, o governo não tem dinheiro. O dinheiro do governo é o dinheiro do cidadão. Qualquer coisa que o governo compre, qualquer despesa que ele faça, isso significa que um cidadão deixou de ter aquele dinheiro para fazer uma despesa necessária. As nossas vidas seriam melhores se o governo fosse menor e gastasse menos. É por aí que a gente começa o caminho da prosperidade para o Brasil.